Vamos por mais esta tarde aqui, Senhor, desta feita, estudando o livro de Romanos, Senhor. Mais esta data, para que nós possamos nos aperfeiçoar, qualificar no conhecimento da Tua Palavra. Abre as nossas mentes, nosso entendimento, para que possamos aprender, guardar, praticar. Desde já te peço pelo culto de sábado e domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, o culto debaixo da árvore. Também para quem pega muito serviço aí. Nós estamos no livro de Romanos. E mais uma vez peço aos irmãos que puderem cooperarem conosco nesta obra sertaneja. Através do Pix, através do QR Code e através de um número de telefone que vocês vão verem no vídeo. Ele é um livro. Deus abençoe e vamos acompanhar. Ele é maravilhoso, ele é tremendo. Então, assim, o livro de Romanos ele tem ensinamentos muito profundos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E se a gente não prestar bastante atenção, a gente não entende como deveríamos entender. Romanos, né? Isso, Romanos. É, eu não vou fazer o resumo do capítulo 28 de Atos, porque a gente já fez, lembra? Que no final a gente já fez um resumo do livro completo de Atos. Vocês lembram, né? É no primeiro. Depois de Atos, Vera, é no Novo Testamento. Já lá por fim. Olha o nome aqui, ó, Romanos. Não, a gente vai começar do primeiro. Então, não, epístola, eu já falei o que significa. Epístola é a carta, né? Isso. É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Roma. Por isso que o título é Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Ou Epístola aos Romanos. Modão, onde fica a Roma? Muito Depois de Lucas bem. ou é antes de Lucas? Muito depois, Vera. Na frente, né? Isso. Depois de Lucas você vai encontrar João. Depois de João você vai encontrar Atos. Depois de Atos você vai encontrar Romanos. Pronto. Romanos é onde se encontra a raiz do catolicismo. Eu botei logo no primeiro. É o primeiro. Vamos começar pelo começo, Vera. Então assim, olha só. Antes da gente começar a ler o capítulo, eu vou fazer um apanhado, ou seja, eu vou trazer um resumo com relação ao livro de Romanos. Visão panorâmica, essa é a linguagem. Isso, uma visão. Muito bem, pastor. Uma visão. Como é bom a gente ter um pastor De lá. sábio. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Vamos trazer uma visão panorâmica do livro de Romanos. Só claro, eu não vou trazer um resumo, uma visão panorâmica abrangente. Por quê? Porque senão a gente ia passar uma semana só na visão panorâmica. Meu Deus. Vera. Aí eu vou trazer uma visão panorâmica de alguns minutos. O livro de Romanos, ele foi escrito, como todos sabem, né, pelo apóstolo Paulo. É uma carta, uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos que estavam em Roma. Só que o apóstolo Paulo, provavelmente, os historiadores, os estudiosos, eles falam que o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta para os irmãos de Roma, ele estava em Corinto, na cidade de Corinto. Lembra que Paulo fez 3 viagens à Ásia e ele passou de cidade em cidade implantando igreja? Lembra também que lá em Atos ele planejava alguma viagem e o Espírito Santo dizia, não, você não vai não. Ele era impedido pelo Espírito Santo. Então, Paulo já tinha sentido vontade de ir para Roma, só que não tinha tido condições ou tinha sido impedido de alguma forma pelo Espírito Santo de ir para Roma. Mas no final de Atos nós vimos, né, nós estudamos que Atos termina com Paulo em Roma. Ou seja, ele realizou o desejo que ele tinha de conhecer a igreja de Roma. Ele realizou o desejo que ele tinha de ir conhecer os irmãos romanos, que já tinha alguns que ele já conhecia, que já era conhecido dele, que ele já tinha se encontrado com aqueles irmãos, mas em outras cidades, em outras localidades.
E Paulo acaba indo para Roma, só que indo de uma maneira que eu acho que ele jamais imaginaria, né? Que ele queria. Ele imaginava que ia lá para Roma pregar o evangelho e não que ia preso. Mas foi um preso bom que ele foi. Foi tão bom que ele foi degolado. Não, mas o delegado foi lá, não foi na viagem não. Na viagem ele teve sorte. Então assim, centurião foi a favor dele. Então a gente já fica na cabeça, irmão Adão, que não está na Bíblia. Mas, segundo os historiadores, segundo os estudiosos, aquelas pessoas que estudam mais do que nós, eles, com base nos estudos, no apurado, na arqueologia, eles resumiram, entenderam que a carta aos Romanos foi escrita quando Paulo estava em Coríntios. Então, vocês já guardam isso. Quando alguém perguntar, você sabe quem escreveu a carta aos Romanos? Aí você já sabe quem foi? Paulo. Aí, e você sabe em que situação Paulo escreveu essa carta? Onde era que ele estava? Coríntios. Então, assim, como é que você sabe disso? Está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. Mas, segundo os historiadores, ele escreveu essa carta quando estava na cidade de Coríntios. Então, ele escreveu em torno também, isso não está na Bíblia, mas com base na história, nas pesquisas, eles deduziram que ele escreveu essa carta entre o fim de 55 anos depois de Cristo. Quando vocês estiverem lendo alguma coisa e ver um D, um ponto, um C e um ponto, significa depois de Cristo. Quando vocês estiverem lendo alguma coisa que vocês verem um A, um ponto, um C e um ponto, significa antes de Cristo. Aí deixa eu dar uma nota, né, no que você está falando. Porque 55 antes ou 55 depois, se fosse o caso aí. 55 entre 55 e 58. Sim, porque o calendário que nós conhecemos hoje, quando Jesus veio à Terra, que morreu, o calendário foi zerado. O calendário foi zerado. Eu ainda ia chegar nisso aí. Então prossiga. Não, mas continue. O calendário vinha com a contagem desde o Antigo Testamento. Quando o calendário chegou depois da morte de Jesus, eles zeraram o calendário. Da ressurreição, né? Depois da ressurreição de Jesus, eles zeraram o calendário. Quando o calendário é zerado, tudo que aconteceu, quando eles estavam escrevendo, tudo que aconteceu, eles diziam, isso foi 55 anos depois da morte de Jesus. Isso foi cerca de 70 anos depois da morte de Jesus. E tudo que aconteceu antes que eles iam escrever, eles diziam, isso foi 700 anos antes da morte de Jesus. Isso foi 300 anos antes da morte de Jesus. Então, quando Jesus morreu, o calendário foi zerado. E nós estamos até hoje sem zerar o calendário. E nunca vamos zerar, né? Só na eternidade. Aí não tem calendário. A eternidade não tem tempo. Né? Não, tudo é eterno. Então vocês entenderam, né? Esse livro foi escrito entre o final de 55 Entendeu, Tato? E o primeiro semestre de 58. Ou seja, entre 55 e 58 esse livro foi escrito. Essa carta, né? Essa carta não é que passou, no caso, 6 anos para que ela fosse escrita. Não é que passou isso. 3 anos, né? Não, 3 anos que essa carta foi escrita. Não é que passou isso, não. Está dizendo que entre 55 e 58 ela foi escrita. Agora a gente não sabe se foi em 56, ou em 57, ou em 58, ou em 55. Eles deduzem que foi entre esse tempo. Não é que passou esse tempo todinho para ele escrever uma carta, não. Foi entre 55 e 58 ele tirou um dia e escreveu essa carta. Ou um dia ou 2 dias e escreveu essa carta. É certo que a igreja de Roma, ela não foi fundada nem por Paulo, nem por Pedro. Essa igreja não foi fundada por Paulo nem por Pedro, porque quando Paulo foi visitar a igreja, ela já existia. Quando ele chegou em Roma, ela já existia. E Pedro também nunca esteve lá em Roma. Mas, vocês têm uma ideia como foi que essa igreja veio ser fundada? Qual de Roma? Sim. Mas é do catolicismo? Não, a gente está falando da igreja de Cristo. De Cristo. Ô, irmão Adão, vamos abrir uma notinha de rodapé aqui. O catolicismo surgiu do cristianismo. Eles são cristãos.
O católico, ele é cristão. Quer dizer que o evangelho foi primeiro do que o... Claro. A igreja que surgiu foi a igreja de Cristo. A igreja de Jesus Cristo, que era chamado o caminho. O Nazareno. Os crentes, que eram chamados de cristão. Não existia igreja católica. Para mim, eu pensava que a primeira foi a católica, em Roma. Não. Aí é bem mais profundo para explicar isso aí, irmão. Isso aí é... Se for para explicar isso aí, a gente vai passar 3 dias aqui. Não, mas depois vocês explicam devagarzinho. Pronto. Então, a igreja de Roma era a mesma que tinha em todas as cidades. Era a igreja de Cristo, aquela que era perseguida, era a mesma igreja. A igreja que acreditava que Jesus Cristo foi aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Agora, como que essa igreja, como que essa crença chegou em Roma? Que era distante de Jerusalém. Essa igreja chegou em Roma, provavelmente os historiadores, aí também não está na Bíblia, mas a gente estudando as escrituras e a história, eles deduzem, os estudiosos deduzem, que foi os judeus e os gentios, que também é conhecido como prosélitos, os não-judeus convertidos ao judaísmo. Prosélito é os judeus, os gentios que são convertidos ao judaísmo. Porque tinha também pessoas que não eram israelitas, mas eram judaístas, ou judeus, que praticavam judaicas, que praticava a religião. Porque judaísmo, ou judaico, é a religião. A nacionalidade é israelita. Então, tinha muitos gentios que tinham se convertido ao judaísmo. Mas deixa eu ver se ele lembra. O senhor sabe o que é gentios? Gentios é esse povo ímpio, né? Gentios somos nós. Somos nós que não somos judaístas ou judaicos e aceitamos Jesus como Salvador ou reconhecemos. Na Bíblia os gentios aceitaram mais Jesus que os judeus. Que os judeus. Foi. Então, os prosélitos eram os judeus, gentios que eram convertidos ao judaísmo. E os judeus de vários lugares daquele mundo antigo, eles estavam em Jerusalém no dia de Pentecoste. Vocês lembram que quando o Espírito Santo desceu, que eles começaram a falar em outras línguas, existiam pessoas de várias nacionalidades, e ali também estavam os romanos, os judeus que moravam em Roma. Então, os judeus que moravam em Roma, naquele dia de Pentecoste, eles ouviram Pedro pregando sobre o Cristo ressuscitado. O Cristo que veio, que Isaías tinha profetizado. O Cristo que era o Messias, que veio nos libertar da opressão do pecado. Então Pedro não pregou? Vocês lembram? Que Pedro fez uma pregação que se converteu em torno de mais de 5.000 pessoas. 3.000. Ou 3.000 pessoas, né? Então entre aquelas 3.000 pessoas, tinham romanos, judeus romanos. Então, eles creram no que Pedro pregou, aceitaram Jesus como seu Senhor, e quando chegaram em Roma, eles passaram a mensagem. E dali se formou a Igreja Romana. Então, nós sabemos que a Igreja Romana foi formada. Essa é uma das linhas que as pessoas, os especialistas, falam que, ao retornarem, eles fundaram o cristianismo. Deixa eu trazer para hoje. Se uma carta fosse escrita, por exemplo, vamos supor que eu fosse escrever uma carta para uns irmãos lá de Messias. Daqui, aí eu ia colocar uma carta aos irmãos messienses. Ou se alguém de Messias fosse escrever uma carta para cá, escreveria uma carta à Igreja de Cristo que está em Giral do Pociano, ou aos Giralpioenses. Girauense. Poceuense. Pode ser assim. Então a igreja começou a se reunir. A igreja, quando ela nasceu, tanto em Roma como em todas as localidades, em todos os lugares, em todas as cidades, quando a igreja nasceu,
ela não nasceu como a igreja que nós conhecemos hoje, que tem um templo e que nós vamos lá e nos reunimos. Quando a igreja nasceu, a igreja de Jesus Cristo, a igreja dos cristãos que creem em Jesus Cristo, ela nasceu doméstica, ou seja, de casa em casa, né? De casa em casa. Ou seja, as pessoas, aquelas pessoas que estavam naquele dia em Pentecoste, em Jerusalém, que ouviram Pedro, a pregação de Pedro, elas foram para a sua cidade, chegaram na sua casa, reuniram a família, os vizinhos, chamavam os parentes, e eles passaram o que eles ouviram. Olha, nasceu o Messias. Eu tenho uma boa nova. Qual é a boa nova? É que o Messias nasceu, o Messias chegou. Aquele que foi profetizado pelos profetas, por Moisés, ele já veio, já morreu, ressuscitou. E nós cremos. Aí eles passaram a pregar as boas novas, que era Jesus Cristo. O Messias que tinha vindo, que tinha morrido e que tinha ressuscitado. Então eles pregavam para a família. Aí, como a gente está reunido aqui. Então eles se reuniam ali, aquele que tinha ouvido passava para aqueles, e eles iam procurar mais saber de Jesus nos profetas, iam estudar os profetas, ia buscar mais, procurar saber quem era Jesus, ia passando um para o outro. Então, no primeiro e provavelmente o segundo século, a igreja era dessa forma. Então depois foi que eles começaram a ter um local onde eles se reuniam, como um templo onde eles se reuniam. Mas a igreja começou nas casas. Então eles se juntavam e provavelmente os vizinhos eram alcançados e não dava a casa mais, já era uma casa, já tem que ser uma casa maior, e assim foi, e nasceu o templo da igreja. Provavelmente a igreja de Roma, ela era mais composta por gentios do que por judeus. Isso não é, você não pode dizer assim, não, a igreja de Roma tinha mais gentios do que judeus. Não. Mas, segundo os estudiosos, é muito provável que a sua composição era de mais pessoas gentias do que judaica. Porque aqui mesmo Paulo disse isso, né? Então, assim, dá-se a entender de que os gentios... Paulo foi o apóstolo dos gentios. Então, dá-se a entender que os gentios eram em maior número do que os judeus. Você vê, né, que a epístola de Romanos, como o pastor antecipou aí um pouquinho, você vê que quando ele inicia a carta, ele inicia se apresentando. Então, ele apresenta as credenciais dele, né, para dar autenticidade àquilo que ele estava falando. Então, ao escrever a carta aos Romanos, Paulo estava profundamente atento, né, ao fato de que a igreja deveria ser uma comunhão entre judeus e gentios. Isso significa que deveria haver plena igualdade com judeus e gentios. Ou seja, de todos Jesus fez um só povos. Então, vamos ao capítulo 1 de Paulo, ou de Romanos. Diz assim, o versículo 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Nós vemos aqui que Paulo, ele diz o quê? Que é um apóstolo separado para o evangelho de Deus, ou seja, ele foi chamado, ou seja, somos pecadores. Só que nós somos pecadores redimidos pelo sangue de Cristo. Então, tanto judeus como gentios, eles precisam do sangue. Paulo deixa claro a unificação dos judeus e dos gentios, essa parte já li, né? E também na graça, por meio de Jesus, ressaltando que a justiça salvadora do evangelho é uma necessidade de ambos, ou seja, todos os povos. Isso não interessa se você é americano, se você é judeu, se você é israelita, se você é francês, se você é português, se você é brasileiro.
todos, absolutamente todos, eles necessitam ser justificados por Jesus. Se não houver essa justificação, ele não vai herdar a vida eterna ao lado de Cristo. A vida eterna é para todo mundo. Agora, onde vamos passar a eternidade, depende disso aqui. Depende de eu aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e confessar. E viver no caminho dele, viver em obediência. Não é só aceitar, não, eu aceito e confesso ele. Eu creio que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Eu já comentei várias vezes que quando eu creio, eu passo a obedecer. Então, não adianta eu dizer que creio e não obedeço. Porque aquilo que você falou, você não está demonstrando na prática. Então, eu não preciso só falar. Eu tenho que falar e agir, cumprir, demonstrar. E como é que eu faço isso? Obedecendo aquilo que a palavra diz. Na carta aos Romanos, Paulo une os principais temas da Escritura. Ele fala sobre pecado, lei, julgamento, destino humano, fé, obras, graça, justificação, santificação, eleição, o plano da salvação, a obra de Cristo e do Espírito, a esperança cristã, a natureza da vida da igreja, o lugar de judeus e gentios no propósito de Deus, a filosofia da igreja, a história do mundo, o significado e a mensagem do Antigo Testamento, os deveres da cidadania cristã e os princípios de retidão e moralidade pessoal. Tudo isso nós vamos estudar na carta de Romanos. Ou seja, a carta de Romanos é uma carta essencial para a vida cristã. Ela abrange todas as áreas da vida do ser humano. Ela vai lá no âmago da nossa vida. Eu não sabem. O âmago é o centro do nosso ser. Lá... Não, o centro do nosso ser. A justificação pela graça mediante a fé certamente é o tema central de Romanos. O tema central, olha, em Romanos vocês viram que eu falei várias coisas aqui, né? Mas se você fosse resumir a carta de Romanos, se você dissesse assim, irmão Adão, me diga qual é o tema central de Romanos. O senhor iria falar o seguinte: a justificação pela fé. A justificação pela graça mediante a fé. Esse é o tema principal, o tema central. Aqui no 5 diz, obediência da fé entre toda a gente pelo seu nome. É quase isso, né? Exatamente. Então assim, já vai de 5 a Adão. Olha só, irmãos, o que é que diz alguns cristãos do tempo dos apóstolos e do nosso tempo. Olha só o que é que ele diz. João Crisóstomo, considerado um dos maiores pregadores do século V depois de Cristo, pedia que a epístola aos Romanos fosse lida uma vez, em voz alta, pelo menos uma vez por semana. Agostinho, Lutero e John Wesley declararam abertamente que vieram a crer, se converter, entender que a fé era a salvação era pela graça mediante a fé, através da leitura do livro de Romanos. O impacto que Romanos causou na vida deles. Todos os reformadores consideravam Romanos como sendo a chave divina para o entendimento de toda a Escritura. Então, essa carta tem uma... Eu não lembro. Oi? Importância. Tem uma... Eu não lembro se foi a Valnice Milhones, né? Milhones. Que falou, ou se foi outro escritor. Não, eu acho que foi o Hernandes. Eu acho que foi o Hernandes Dias Lopes que falou o seguinte. Foi o Hernandes Dias Lopes. Ele disse, para você começar a entender um pouco de Romanos, você tem que ler assim. Você lê ele todinho e volta. Lê ele todinho e volta. No mínimo 10 vezes sem parar. Você leu,
Terminou de ler, volta a ler novamente. Estudando, ele disse, para você começar a entender um pouco. Hernandes Dias Lopes é um pastor presbiteriano que ele tem muito conteúdo. Mais de 40 anos de ministério. E cento e tantos livros escritos. Então, assim, ele é um pastor, eu não gosto muito de ouvir ele pregando, mas eu gosto muito de ouvir ele ensinando. Ele não sabe distinguir uma coisa do outro. Então, assim, eu gosto muito de ouvir ele. E ele estuda muito a Bíblia. Então, assim, ele disse que pra gente começar a entender um pouco, não é muito não, viu? É um pouco. Eu tenho que sentar assim, estudar Romanos, aí eu leio todinho, aí eu volto, leio de novo, pelo menos umas 10 vezes, para você começar a entender. Então, para vocês verem como é profunda essa carta, e ela abrange todos os assuntos da vida de um cristão. Então, se toda a Bíblia é importante. E é pequena, né? Só 16 capítulos. Toda a Bíblia ela é essencial à nossa vida. Agora, para vocês entenderem, o leite materno não é muito importante para uma criança, pelo menos nos primeiros 6 meses de vida. A carta aos Romanos é muito importante para o cristão, principalmente para ele entender como se proceder, como ser um verdadeiro crente, como ter fé, o que é salvação, o que é condenação, o que é o pecado. Tudo isso está em Romanos. Como um leite materno é para um bebê recém-nascido, a carta para os Romanos é para um crente. Entendeu, Tati? Então, assim, a carta aos Romanos é algo vital. Algo vital é o quê? O que o pastor falou. A criança que não é amamentada durante pelo menos os primeiros 6 meses, segundo os estudiosos, e isso já é comprovado cientificamente, uma criança quando ela nasce, que é amamentada no mínimo por 6 meses, ela é imunizada contra várias e várias doenças para o resto da vida. Então, assim, é por isso que é tão essencial, principalmente o colostro. Porque agora quando vai beber vai morrendo. O colostro. O colostro, vocês sabem o que é o colostro? Não. Vocês não sabem, vocês mães não sabem o que é o colostro? Maria, a nossa rede ali que tem gente aqui dormindo. O colostro, quando a gente tem o neném, não sai aquela água rala, né? Você lembra, Tati? Você amamentou? Não sai aquela água rala? Aquela água rala que a gente sai, que a gente acha que não serve para nada. Aquela é o mais importante para a saúde do recém-nascido. Aquilo se chama colostro. É o mais importante para a saúde do recém-nascido. Mas não só a mulher que tem água rala. Animal também, o primeiro leite é tudo ralo, assim. É o mais importante para a saúde do recém-nascido. Então, assim, a carta aos Romanos, ela é tão vital. Vital é o quê? Né? Essencial para a vida do cristão, como o leite materno é para a vida do bebê. Entendeu? Então, sem o leite materno, a criança vai sobreviver? Vai. Eu estou aqui até hoje e a minha mãe não me amamentou. Mas eu vou dizer para vocês a diferença. Olha só. O meu filho, eu amamentei ele até 9 meses de idade. Eu deixei porque ele estava começando a me morder bastante. É por isso que eu deixei. Já a minha filha eu só amamentei, eu acho que foi uns 3 meses mais ou menos, 2, 3 meses. Tu vê o Ronaldo falando de alguma enfermidade? O Ronaldo não, ele tem agora, disse que tem, quando faz exame é o colesterol alto, mas também só Jesus na causa, né? Quem não tiver colesterol alto, bebendo do jeito que ele bebe, comendo o que ele come, as porcarias que ele come, mas o Ronaldo nunca teve problema de saúde nenhum. O cara tem 31 anos. 31 anos. Ele nunca teve problema de saúde nenhum. Eu fazia os exames do Ronaldo, estava tudo perfeito. Já a minha filha, que não foi amamentada, era cheia de problema. Então, a gente vê a diferença. Eu não fui amamentada. Eu sofri com várias enfermidades durante a minha vida. Então, eu tive coqueluche, pneumonia, sarampo, catapora. Claro que isso não depende, é um vírus. Mas eu tive também, como é que se diz? Rubéola, eu não lembro se eu tive. Papeira. Então, várias enfermidades eu tive que poderia ser evitada se eu tivesse sido amamentada da maneira correta.
Então para a nossa saúde, então para a nossa saúde, entendimento e crescimento espiritual, a carta aos Romanos é essencial para a nossa saúde e crescimento espiritual. A carta aos Romanos é tão atual nos dias de hoje quanto nos dias em que foi escrita. Se você ler, aliás, nós vamos ler e vamos ver quanto ela é atual. Olha só, a carta aos Romanos, ela se divide em nós fazemos algumas divisões como quando vamos estudar ela. Nós não vamos estudar ela dessa forma, claro, porque se a gente fosse estudar ela dessa forma, a gente ia passar um ano e não seria suficiente para estudar Romanos. Para vocês terem uma ideia de quanto essa carta é profunda e essencial para a nossa vida. Mas se a gente fosse estudar como se estuda na teologia, como se estuda numa faculdade teológica, ela se divide em primeiro assunto. Ela é dividida em 8 tópicos. O primeiro tópico é saudações de Paulo e introdução pessoal, que ela vai de Romanos 1, de 1 a 15. A justiça de Deus para judeus e gentios. Ela vai do 16 ao 17. A pecaminosidade universal da humanidade. Ela vai do capítulo 1, do 18 ao capítulo 3, do 1 ao 20. A justiça, o 4, a justiça de Deus para justificação. Ela vai do capítulo 3, 21 ao capítulo 5, do 1 ao 21. Ela vai o quinto, né? A graça reina através da justiça. Do capítulo 6 ao 8. Deus demonstra sua justiça em relação a judeus e gentios. Ela vai do capítulo 9 ao 11. A justiça de Deus compreendida e expressada na vida de seu povo. Ela vai do capítulo 12, do 1 ao 15, do 13. E os planos de Deus e as saudações finais. Aí ela vai do capítulo 15, versículo 14 ao 16. Então, para você ter uma ideia, se a gente fosse estudar Romanos por tópicos, nós iríamos estudar 8 tópicos. A gente ia dividir Romanos em 8 tópicos. E cada um tópico desse, a gente não passaria menos do que, pastor? No mínimo 2 meses. 2 meses, né? Então a gente passaria no mínimo um ano e pouco para estudar só cartas de Romanos. Seriam 16 meses, né? 1 ano e 4 meses, né? Mais ou menos nós passaríamos 1 ano e meio para estudar a carta de Romanos. Então, nós vamos estudar. Claro que nós não vamos fazer isso com vocês, senão vocês iam colapsar o cérebro, né? Mas nós vamos falar um pouco na linguagem que dê para vocês absorverem o que é essencial para a nossa vida cristã. Então, eu já li. Eu li até o versículo 7, não foi? Não foi isso? Então, olha só. Oi, irmão Adão, antes de eu continuar, o senhor pega lá a água, por favor, as 2 garrafas. Vamos 1 ao 15, é mais ou menos o apóstolo se apresentando e falando mais ou menos o assunto em que ele vai discorrer na carta dele. Então, vamos a partir do 8, né? A gente já leu até o 7. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Isso é Paulo falando dos Romanos. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menções de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Aqui ele está dizendo o quê? Que ele nunca teve com eles. Lembra que eu falei que ele nunca tinha ido em Roma, antes de ter ido daquela vez? Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados,
Isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Ou seja, Paulo estava dizendo, eu quero ter muito com vocês, eu tenho muita vontade de ter com vocês, para que mutuamente nós venhamos ser consolados, para que nós aprendamos um com os outros, para que tanto eu aprenda com vocês, como vocês aprendam comigo. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Nós vimos lá em Atos que ele disse que muitas vezes foi impedido pelo Espírito de ir para... Ele planejava ir para algum lugar e o Espírito dizia não. Não é isso? Também, para que também entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Ou seja, do 1 até o 15 é o cabeçalho, vamos dizer assim, da carta de Paulo. É ele se apresentando, né, dizendo o que ele quer, as intenções dele e o que ele esperava. Então, quando ele diz aí, eu sou devedor a bárbaros, a ignorantes, é porque o povo era bruto, né? Não. A bárbaros, tanto a bárbaros, como a bárbaros, tanto a gregos, como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Ignorante não é porque bárbaro é aquela situação, né? Que existe aquele bárbaro porque ele é de outra nacionalidade, de outra região. Nossa, tá forte, tem um chico que tinha. Olha! Exatamente. A última, o último capítulo de Atos, eu expliquei o que é. O dono lá do lugar era público, né? Público. Olha! Entendeu? Então, esse bárbaro está se referindo àquele povo, bárbaro aquele que era. povo. Aquele Esse bárbaro que está falando aqui é sobre aquele povo. Sobre um povo que não faz parte, que não fala aquela mesma língua, que não é daquela mesma descendência. Entendeu, irmão Adão? Vocês entenderam? Então, assim, e ignorantes, quando fala aqui, não é porque eu sou bruta. Não é porque eu sou Vera. Ignorante não é porque eu sou Vera. É o quê? Ele tem a Vera mesmo. Vocês gostam de tocar no meu nome, né? O meu Zé. Mas é dulce. Ignorante, está se referindo aqui, é porque eu não tenho um conhecimento de causa daquele assunto. Ou seja, eu não tenho entendimento. Quando a gente chama, quando eu disser assim, o irmão Zé Luiz é um ignorante a respeito da ciência do corpo humano. Eu não estou chamando ele que ele é bruto, que ele é sem educação. Não, eu estou falando que existe ignorante. Essa palavra de ignorante, ela é usada para essas duas situações. Para o ignorante sem educação, para aquele que é bruto, que é ríspido, e para o ignorante, aquele que não entende daquele assunto. Que tá ali. Entendeu? Nós aqui, eu e a minha esposa, somos ignorantes com relação ao plantio, a criar ovelha, criar esses animais. Por quê? Porque nós viemos lá da cidade para o sítio. Entendeu? Então é isso que se fala, é isso que Paulo estava querendo dizer. Aí o 16. O 16 tem, Paulo escreve, Paulo já começa. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Paulo faz uma declaração poderosa, inabalável, sobre o Evangelho. Ele começa com uma afirmação pessoal que ressoa ao longo dos séculos. Porque não me envergonho do Evangelho. Vocês já... Eu acho que aqui não, vocês não. Mas tanto eu como um pastor, nós já encontramos pessoas que tinham vergonha do Evangelho, né?
Meu Jesus. Como assim? Tipo assim, ó, o irmão Adão, eu trabalhava como representante comercial, como vocês sabem. Então eu viajava o estado todo. Talvez as pessoas não saibam exatamente o que é esse representante comercial. Eu sei. Sabe? Mas... Vendedora. Sabe, né? Pronto. No popular, vendedor. Popular vendedora. Então, eu andava o estado inteiro de Alagoas. E também até Paulo Afonso, na Bahia, e algumas cidades de Pernambuco. E nessas viagens que eu parava nas lojas para visitar os clientes, eu encontrava alguns outros representantes como eu. E a gente conversava, e às vezes em pousada, às vezes no restaurante, a gente sempre encontrava um colega de trabalho. E eu sempre encontrava um rapaz, a gente sempre encontrava. Geralmente eu viajava como trabalho, e a gente sempre encontrava com esse rapaz. Só que a gente nunca... Eu passei 22 anos trabalhando como representante comercial. Eu acho que eu conheci ele durante uns 15 anos. Conheci assim, de encontrar ele, né? Às vezes a gente estava todo mundo no restaurante, todo mundo sentava junto, conversava e tudo. Eu nunca desconfiei que esse cara era crente. Nunca desconfiei. Ninguém nunca. Aí uma vez, eu tava falando na pousada em que a gente estava juntos, e ele estava no café da manhã, ele estava lá, e eu estava falando sobre a Bíblia com alguma outra pessoa. E ele disse que era crente. Todo mundo ficou surpreso. Por quê? Porque ele era 077. Vocês sabem o que é 077? 007. 007. Vocês sabem o que é 007? Eu só sei uma dica que... Não. É um filme que tinha, que era um espião. Ou seja, ninguém sabia quem ele era. Ele não se apresentava com a identidade dele para ninguém. Então, tem crente que você vive a vida inteira com ele e você nunca vai saber que ele é crente. Por quê? Porque ele não fala, porque ele tem vergonha. Vergonha de dizer na faculdade, então, vergonha de dizer... Ele tem vergonha de Deus, né? Jesus? Tem. É? Tem. Vergonha de dizer na faculdade, vergonha de dizer na escola onde ele estuda, vergonha de dizer no trabalho em que ele trabalha. Então ele trabalha com a empresa, no domingo ele vai para a igreja, ele é crente só na igreja. Quando ele sai dali, ninguém... Só no domingo. Ninguém, às vezes, muitas vezes é. Então, assim, Paulo, ele não tinha vergonha de dizer que era crente. E nós não temos, se nós somos discípulos de Deus, nós não temos que ter vergonha. Esta frase não é apenas uma defesa de sua fé, mas uma proclamação da confiança que ele depositava no poder do Evangelho de Cristo. Quando eu não tenho vergonha de dizer eu sou crente em todo e qualquer lugar, eu estou dizendo eu tenho um Deus que eu confio nele. É uma declaração que desafia a vergonha cultural ou perseguição que pode vir com a pregação da cruz. Em muitos lugares, você dizer que é crente é você assinar o seu atestado de óbito. No Oriente, em vários países, se você disser que é cristão, você está assinando o seu atestado de óbito. Você vai ser morto. A qualquer momento você pode ser morto. Existem milhares de cristãos no mundo presos simplesmente pelo crime de crer em Jesus Cristo. E as autoridades saberem ir lá e prender eles e condená-los à morte. E condená-lo à prisão perpétua. Por quê? Porque eles creem em Jesus Cristo. Então Paulo estava dizendo aqui, eu não me envergonho de maneira nenhuma. Pode me matar, pode me prender, eu sou de Cristo. E nada vai mudar isso. Então, ele acreditava de tal forma que não tinha nada que o impedisse. Paulo especifica que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui o apóstolo destaca a universalidade e a acessibilidade do Evangelho. Não é limitada a uma etnia. Irmãos, a universalidade quer dizer
quer dizer, a universalidade quer dizer o quê? Como? Universalidade. A universalidade. Universal quer dizer o mundo inteiro. É universal, é em todo o mundo. E acessibilidade quer dizer que ele é acessível às pessoas. Não importa que ela seja índio, não importa que ela seja negro, não importa que ela seja... então, não, o evangelho ele é acessível a todos os que creem, independente de etnia, raça, independente de qualquer outra coisa. Ele não é limitado à classe social, ele não é limitado à cultura, ele não é limitado à etnia, é para todos, sem exceção, todos aqueles que creem pela fé. Além disso, Paulo enfatiza que esse, além poder, não é passivo, é ativo e transformador, capaz de mudar completamente a vida das pessoas. Ou seja, Paulo está dizendo, esse evangelho, ele não é passivo. Vocês entendem o que significa a palavra passiva? Faz. Passivo? Faz. Não. Eu não entendo. Que fica parado. Exatamente, irmã Maria. Passivo é aquele que não faz nada. Aquele que... Estou aqui, ó. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu quero um emprego, mas não sai de casa para procurar? Então, passivo é isso. Aquele que diz, nem sou carne, nem sou peixe. Peixe, né? Uma pessoa dessa é passivo. Nem sou carne, nem sou figo. A Bíblia diz que a gente tem que escolher um lado. Ou Deus, Ou o diabo. ou o diabo. Ou carne ou peixe. E ativo é aquele que se movimenta. Então, o evangelho de Deus, ele não é passivo, ele é vivo, ele é ativo. Ele transforma. Quem aqui teve a vida transformada pelo evangelho de Deus? Nós. Ah, quem teve? Eu que larguei cachaça, larguei mulher. Velho, teve a vida transformada pelo Evangelho? Teve, Ele né? me tirou, já sabe. Então, Eu agradeço a ele por tudo, viu, meu pai? então ele transforma Porque se eu perguntar a vida de todo. Que você Tá marcando eu. você ia chegando, velho. Então ele transforma a vida de todos Tu aqueles não que tá indo nele com a minha cara. crê. Então, se eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e eu não fico, porque eu posso crer, dizer eu creio, e ficar passiva. Então o evangelho não vai ter, como é que eu digo, efeito, ele não vai fazer efeito na minha vida. Porque para que ele faça efeito na minha vida, além de aceitar e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu tenho que colocar em prática aquilo que ele ensina. Então eu tenho que ser ativa para poder ter a vida transformada pelo poder do evangelho. Além de colocar em prática, a gente, além de receber, confessar, viver, a gente precisa repassar, a gente precisa transmitir. Eu conheço pessoas que aceitaram Jesus e a gente dizia, fulano, rapaz, você tem que ganhar sua mãe para Jesus, você tem que ganhar sua sogra, você tem que ganhar sua tia. Não, eu não conheci o evangelho, não estou no evangelho, eles também dão os pulos deles para conhecer. As pessoas dessas não estão de acordo com a Bíblia. Vocês entenderam? Então assim, ele expande a ideia, né, explica a justiça de Deus, ela é revelada, né, no evangelho de fé em fé. Esta expansão sugere uma jornada progressiva de fé, onde cada pessoa de confiança, aliás, onde cada passo de confiança em Deus revela mais da sua justiça. Ou seja, olha só, no 17 ele diz, mas o justo viverá pela fé. Vocês sabiam que isso está escrito no Velho Testamento? Abacuque 2:4. Está escrito, o justo viverá pela fé. Repete de novo em Hebreus 10:38. Então assim, veja que é uma ação progressiva, não é hoje eu aceito Jesus, confesso Ele como Senhor e Salvador e já estou totalmente, não, é uma progressão.
eu vou sendo transformada. Então, assim, existe um ponto de partida e o ponto final. Entre o ponto de partida e o objetivo final, tem um percurso. E esse percurso eu vou precisar da graça de Deus para me levar até o objetivo final. E em um processo contínuo de crescimento espiritual, onde cada ato de fé nos leva a uma compreensão mais profunda e a uma experiência mais rica da justiça divina. Né? Finalmente, Paulo cita Abacuque 2,4. O justo viverá pela fé, pontuando sua explicação com uma verdade bíblica que atravessa o Antigo e Novo Testamento. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que o povo lá de trás do Antigo Testamento, que muita gente diz que o Antigo Testamento não serve para nós, eles viviam pela fé. Eles foram justificados pela fé. Nós somos tidos como filhos de Abraão. Por quê? Porque Abraão é o pai da fé. E Abraão está no Velho ou no Novo Testamento? No começo. Então, Paulo faz essa ligação. Ou seja, lá atrás, Deus estava dizendo que era pela fé que nós temos que viver. O justo, do primeiro capítulo, né? O justo viverá pela fé. Não tinha reparado. Pontuando, quer dizer, este é o clímax de seu argumento. Uma linha que liga a fé ao viver diário e a transformação pessoal. Irmãos, não existe como você dizer que é crente, que vive a palavra e não ter a vida transformada. Não existe. A fé, ela é viva. A palavra, ela é viva. E se eu tenho fé, se eu tenho a graça, se eu tenho a misericórdia, se eu fui salva através da fé, a minha vida tem que haver mudança. Se eu tinha algo que não agradava a Deus, se eu tinha algo que feria a santidade de Deus, aquele algo de mim vai ser arrancado. Por quê? Porque o Evangelho, ele é transformador. Ele transforma a minha vida. Então, se eu vivia através da prostituição, eu vou deixar de ser prostituta. Se eu era um adúltero, eu vou deixar de ser aquele adúltero. Eu vou ter a vida transformada. Se eu era um homossexual, seja homem ou mulher, quando eu conheço a verdade e tenho a verdade dentro de mim, automaticamente eu vou deixar aquele pecado, aquela vida, eu vou ser transformado. Quer perguntar alguma coisa? Tu tá atrapalhando Não, eu tô dizendo outra coisa. Exatamente, atrapalhando ela. Olha. A gente tem que ficar calada. Domingo lá para o aniversário do meu irmão e da nora dele. Eu estava lá no meio dos irmãos, no meio de sobrinho. Tanto sobrinho, menino, que eu nunca vi tanto sobrinho. Veio uma sobrinha, ela chegou, quando eu vi ela, meu irmão estava vivo e era desse tamanho. Quando ela chegou na minha frente, bem essa tia, quando eu olhei, perguntei, quem é você? Ó o Bucho. É o Bucho. Buchuda, com 7 meses. Aí ela disse, tia, a senhora já está bêbada, é? Aí o meu irmão estava assim, disse, não, agora ela é evangélica. Sou, tia, me desculpe, que eu não sabia. Disse, sou, minha filha, já fazem 3 anos já. Aquela cachaçada que a tia bebia, deixou pra vocês agora. Já joguei essa piada. Aí meu irmão olhou pra mim e disse, foi o que, Vera? E eu tô dizendo, mentira, não é não, que estão tudo bebendo. Aí, vocês não estão rezando, não estão orando. Vocês já estão bebendo. Por isso que eu disse, aquela que era antigamente, aquela Vera, embora eu tô ficando mais velha, eu tô ficando magra. Morreu aquela Vera? Pois é, morreu, ficou lá atrás, no passado. Hoje é uma nova Vera. Aí eu disse, sabe por quê? Primeiramente eu agradeço a Deus, e o segundo o pastor e a senhora. Então, Vera, você teve a vida transformada pelo Evangelho, através da fé. Da fé. Ou aí, seja, como diz a história, aí ele disse, eita, Vera. Aí a minha irmã, que a minha irmã é daquelas igrejas, que ela tá trabalhando, de pé na igreja, mas quando chega o sábado e o domingo, ela não bebe cerveja nem cachaça, só é vinho.
É a mesma coisa. Aí bebe um vinho danado aqui na lasanha. Muito bem, minha irmã. Agora você falou uma verdade. A gente, depois de velha, a pessoa vai caçar uma coisa melhor pra gente. Aqui é Deus. Mas devia fazer como novo, porque depois de velho vai passar Deus, que tá tudo, já sabe, não pode trabalhar pra ele mais. Então, eu não vou trabalhar pra ele. Eu quero que ele trabalhe pra mim e me ajude. Me dê minha saúde. Irmãos, eu tô vendo que não vai dar para terminar Parece que não. o capítulo 1 hoje. Deixa pra Porque ainda vamos pro 18. Então, Tá assim, ficando de noite. então, assim, eu acho que nós vamos. O irmão Zé Luiz daqui a pouco vai para cuidar da bebê dele, Da bebezão. né? Aí ele já vai ficar aqui aperreado, olhando para a hora. Eu não olhei ainda. Ainda não olhou, né? Então, Quando ele for, eu acompanho ele. Então, mas, gente, vocês entenderam? É importante, quer dizer, não é só a gente confessar, entendeu, Tati? Não é eu só confessar Jesus, fui lá na frente, olha, Aceitar, né? eu aceitei o Senhor como Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Esse é o primeiro passo. Então, a gente vive de fé em fé, pela graça. Então, mas, irmãos, tem que haver uma transformação. Se eu passo 10, 5, 15, 20 anos e continuo me vestindo da mesma forma, falando o mesmo palavrão, mentindo do mesmo jeito, enganando, que evangelho é esse? Que não teve, Não aconteceu nada. que não aconteceu nada. Então, a minha vida tem que ser transformada através. Nós temos algo que nos possibilita, que nos dá força, que nos garante a nossa mudança, que nos capacita para continuarmos a jornada. É o que? É a graça. A graça de Jesus, ela não serve só para nos salvar. Ela nos dá poder para continuarmos a caminhada. Então, de fé em fé, dia após dia, nós temos que ter a nossa vida mudada. Se hoje eu tenho alguma coisa que eu sei que Deus não se agrada, eu vou estar orando, buscando nas escrituras, para que eu me enquadre na palavra de Deus. Não é a palavra de Deus se enquadrar a mim. Eu mudar a palavra de Deus para que ela se enquadre a mim, como a maioria das pessoas estão fazendo hoje. Então, eu vou deixar o restante do capítulo, eu não vou terminar hoje para não ficar tarde para vocês. Deixa eu ver se dá pra gente terminar o capítulo, o próximo assunto. Ou vocês querem terminar hoje? Hein? Não sei, né? Termina? É. Então vamos lá, né? Assim, esses versículos, ele nos convida a abraçar o Evangelho não como mera crença, mas como uma força vivificante que nos capacita a viver de maneira justa diante de Deus, dia após dia. Ou seja, ele nos capacita. O Evangelho é vivo, irmãos. Ele nos capacita a viver diante de Deus, dia após dia. Agora vamos para o 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade. Vocês não estão... Vocês não estão... O 18 diz assim, porque do céu se manifesta... Já entrou... Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Nós vamos ler do capítulo 18 ao capítulo 23 e depois eu explico. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Vocês sabem o que quer dizer essa palavra, inexcusáveis? É a mesma coisa que irrecusável. Hein? Inexcusável.
Inexcusáveis. A sua Bíblia diz o que, irmão Adão? É a última parte do 20. Inexcusáveis. Inexcusáveis. Que fiquem, então, criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Inexcusáveis mesmo. Agora, o que é que significa? Né? Impiedade. Impiedade? Impiedade. Para que eles fiquem impiedosos. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Vocês entendem o que quer dizer essa palavra desvaneceram? Desvanecer é uma conversação. Eu acabei de dizer, ó, eu não quero mais não, eu vou deixar, né? Desvanecer. É não? Eu quero. Quando a pessoa pensa que é uma coisa, é outra. Ficar orgulhoso, vaidoso. Desvanecer, ser orgulhoso? Olhe bem, olha só. Antes, em seus discursos, se envaideceram, se orgulhavam, e o seu coração insensato se obscureceu. Obscureceu é ficar escuro, né? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Então, nos versículos 18 a 23, Paulo discorre sobre um tema profundamente sério e essencial: a ira de Deus contra a impiedade humana. Paulo começa afirmando que do céu é revelada a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Não mexe não. A localização da ira do céu sublinha a origem divina, ou seja, a ira tem a origem em Deus. Irmãos, vocês já ouviram alguém falar assim que Deus é amor? Deus é amor. Como é que pode um Deus de amor, né? Gente, é porque Deus é amor que ele se ira contra o pecado. Ele se ira contra a injustiça, porque ele é amor. Como é que um Deus amor justo vai tolerar a impiedade, a injustiça? Entendeu? O pecado, a iniquidade. Não, irmãos. É por isso que eu falei na quarta-feira passada que o fim de Atos está em Apocalipse. E o fim dos iníquos, dos pecadores, dos pecaminosos, dos injustos, está lá em Apocalipse. A ira de Deus vai ser derramada de uma forma terrível sobre essas pessoas. Por quê? Porque é a justiça de Deus. Deus não é injusto, ele é amor. Mas ele não é injusto. É, velho. A pessoa já tira pelo Apocalipse. Apocalipse não é muito bom. Esta não é uma reação, esta não é uma reação impetuosa, mas uma resposta justa à rebelião humana contra a ordem e a santidade divina. Ou seja, não é uma reação momentânea de Deus, repentina de Deus, precipitada de Deus. É uma reação justa, uma resposta justa à rebelião humana contra a santidade, gente. O povo está brincando com Deus. A ira de Deus é apresentada como uma consequência natural da impiedade e da injustiça, enfatizando que Deus não pode ser indiferente ao pecado. Se Deus fosse indiferente ao pecado, ele teria resolvido lá no Jardim do Éden. Ele teria passado a mão na cabeça de Adão. O que a senhora está lendo no caderno, né? No livro não, né? Aqui não, no livro? Eu já li eu já li. O senhor não escutou não quando eu li? Do 18 ao 23. Quem escutou aqui quando eu li do 18 ao 23? É porque agora eu já estou pegando para frente, mas essas não, eu estou aqui. explicando o que Paulo falou no 18 ao 23. Porque, irmão Adão, ele é tão profundo, é tanta coisa,
que eu tive que anotar, senão a minha cabecinha... Por isso que eu disse que eu li e não entendi nada. Pois é. E se eu for falar sem anotar, anotado eu já falo demais. E como fala? E sem anotar, eu ia Até falar... amanhã bem cedo. Pois é, Vera. Então, assim, por isso que eu anotei para que eu passasse para vocês e não se me... Mas vocês querem deixar o restante para a próxima semana? A gente deixa. Falta quantos versículos? Faltam do 24 ao 32. 9. Dá para fazer uma compactação. Aguenta até 6 horas, irmão Zé Luiz? Aguenta, então vamos lá, Bora, né? fogo aí. Vamos lá. Eu vou ler do 23. Aliás, eu li do 18 a 23. do 18 ao 23, não foi isso? Vai. Que detalha a natureza dessa impiedade, né? Depois eu quero fazer. Paulo pontua que em vez de adorar o Criador, as pessoas escolheram adorar a criação. Olha só, onde é que está escrito isso? Vocês viram, vocês perceberam? O que foi, Manuela? O que foi? Tá com as costas doendo ele. Está com as costas doendo? Ele diz que, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes em seu discurso se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se louco e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Então assim, ele pontua que em vez de adorar o Criador, eles adoravam a criatura, a criação de Deus. Este é um ato de rebelião fundamental, que inverte a ordem pretendida por Deus, onde ele deve ser o foco da nossa adoração. Irmãos, hoje as pessoas estão interessadas em adorar, em ter como ídolo pessoas. E não o foco da nossa adoração mudou. Se você disser assim, vamos fazer um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, quantas pessoas aparecem? 5 ou 6. Agora se disser assim, nós vamos trazer a Maria Massal. Quem é Maria Massal? Quantas pessoas aparecem? Quem é Maria Massal mesmo? Uma cantora. Né? Se você disser aqui, se o pastor colocar um cartaz dizendo assim, em Rosa, Luxemburgo, sábado, vai ter a Maria Massal louvando ao Senhor. Vem gente de Maceió, vem gente de Arapiraca, vem gente de Teotônio, vem gente de Palmeira, vem gente de Igaci, vem gente de Major. Isso aqui... Não vai nem caber. É no dia 30 que vem marcar uma cara minha de novo, né? Desse mês? Não. É de Depois como? ela desistiu. Então, isso aqui vai ser pequeno para tanta... E ela é evangélica, é? Ela é, como é que se diz? Isso aqui ia ficar pequeno para tanta gente. Aí vocês acham que o foco é adorar a Deus? É adorar a criatura. Então as pessoas vêm por causa da criatura de Deus e não por causa de Deus. Então é isso que Paulo está pontuando aqui, que eles trocaram. Em vez de adorar ao Criador, eles estão adorando a criatura. O foco da adoração e do agradecimento deve ser sempre Deus. Sempre, sempre, sempre. Paulo descreve esse ato como uma troca. A verdade de Deus é trocada pela mentira. E a glória do Deus imortal é substituída por imagem de seres mortais e animais. Este é um comentário não apenas sobre idolatria física, mas sobre a tendência humana de priorizar o que é temporal, o palpável. Ou seja, nós priorizamos o que nós vemos, que nós pegamos, ou seja, damos prioridade às coisas. É por isso que inventaram aquele ditado, é melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Entenderam? O temporal é o quê? Desse tempo. Agora,
Eu priorizo o meu bem-estar agora, aqui, aquilo que eu posso pegar, aquilo que eu posso ver. E Deus quer que nós priorizemos o quê? A eternidade, o eterno, o invisível. Você está vendo Deus aqui? Quem é que está vendo Deus aqui? Então ele é invisível, mas as pessoas querem algo para pegar, algo que ela veja. Por isso é que elas adoram a criatura. Por isso é que elas adoram imagem. Por isso é que elas adoram seres humanos iguais a elas. Trocaram a glória de Deus. Inverteram o foco. A prioridade não é Deus. A prioridade é o agora. É as coisas. É o material. E o eterno. E o invisível. Ah, esse eu não estou vendo. Tem gente que diz assim, depois que eu morrer, morri. Acabou. Mas você vai sofrer eternamente. Ah, mas ninguém vai estar vendo? Sou eu que vou estar sofrendo? Eu já ouvi. Não foi não, pastor? A gente já ouviu pessoas dizerem isso. Eu já ouvi muitas vezes. Então, gente... Eu já escutei minha própria filha. Então pronto, Vera. Então você já sabe, infelizmente, né? Pois é. Nós devemos priorizar a adoração a Deus acima de qualquer coisa. Priorizar o que é eterno, o que é invisível. Essa passagem é um lembrete severo e necessário de que a justiça de Deus exige reconhecimento e reverência. A discussão de Paulo sobre a ira divina é um convite à reflexão interior e ao arrependimento, encorajando os eleitores a realinhar suas vidas. A adoração de acordo com a verdade de Deus e não segundo as falsidades humanas. Ou seja, esses versículos que nós lemos aqui, nós devemos fazer uma reflexão do nosso interior. Será que eu estou sendo verdadeiro? Será que eu estou sendo sincero com Deus? Será que eu estou adorando, dando a prioridade ao meu Deus, ao Deus invisível? Nós devemos fazer essa pergunta a Deus. A ira de Deus revela não apenas sua hostilidade ao pecado, mas também a urgência de nos voltarmos para o Evangelho, que é poderoso para nos salvar dessa ira. Ou seja, a única coisa que vai nos salvar dessa ira é o quê? É o Evangelho de Deus, é a palavra de Deus. Agora eu vou ler do 24 ao 32. A gente encerra, 24 ao 32. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Homens com homem. Aqui vocês acham que Deus está falando de quê? Dos viados, né? Exatamente, no popular, né, velho? Do homossexual e das lésbicas. Ou seja, irmão, gente, olha, me perdoe se alguém aqui tem familiares que é homossexual, mas é pecado. Você está lendo aqui na Bíblia. O que é que você... Mas, irmão, o que é que eu se não me falha a memória, você tem um irmão, né, Tati, que é homossexual, né? E a minha nora tem uma puladeira. Mas, irmão, o que é que eu vou fazer com o meu irmão? Nada, eu vou... Não vai matar? Não, Vera, o que é que nós devemos fazer? Falar a verdade. Nós devemos pregar para essas pessoas. Amar eles em Cristo. Entendeu? Não é dizer, não, meu irmão, você está certo, vá curtir sua vida. Não, irmãos, você está errado, isso é pecado. Você pode, se você quiser, você pode ser liberto. A palavra de Deus, Jesus Cristo pode libertar você. Isso é pecado. Isso não é certo, isso é contra a natureza. O Senhor fez homem e mulher. Homem e mulher. Não existe um terceiro sexo. Só existe o masculino e o feminino. E um se encaixa perfeitamente no outro.
Não existe como. Mudaram o uso da natureza, do natural. Acharam tão bom, irmão, que hoje estão casando, né? Então Deus está dizendo, então Deus está dizendo o quê? As mulheres mudaram. Quando isso aqui se refere, não está se referindo só à questão do homossexualismo. Está se referindo também a um tipo de sexo que Deus condena. Vocês sabiam? A mulher mudou o uso natural da natureza. Está se referindo a relações sexuais que não é permitida por Deus. Isso aqui. Então, assim, vamos continuar. 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade. Toda a iniquidade. Fornicação. Você já sabe o que é, né? Fornicação? Sim. Alguém aqui não sabe o que é fornicação? Eu mesmo, senhor. Sabe não, Tati? A Vera fez muito comigo. O quê? A Vera. Fornicação é o sexo fora do casamento. Fora do casamento. Isso. Eu nunca me casei com ninguém, não. Você fornicava, Vera. Você fornicava. Fornicar é eu ser solteiro e fazer sexo com uma pessoa. Entendeu? Que diferença, rapaz? Se eu sou casada e faço sexo com outra pessoa, eu estou cometendo adultério. Se eu sou solteira e faço sexo com uma pessoa solteira, eu estou cometendo fornicação. Entenderam a diferença? Entendi isso. Por quê? Porque sexo só é feito entre duas pessoas, homem e mulher. Casados. Quem vai adivinhar esses casados? Casado, Vera, a partir do momento que você faz sexo com uma pessoa, vai morar com ela, independente de você assinar um papel, você está casado perante Deus. Eu não quero esse negócio. Perante Deus, você está casado. Entenderam? Então, entendeu o que é fornicação? Malícia. Vocês sabem o que é malícia, né? Qualidade de maligno. Malícia é qualidade de maligno. De inclinação para o má. A má índole. Avareza. Avareza, todo mundo sabe o que é avareza, né? Avareza, o amor. O amor excessivo às coisas materiais, ao dinheiro. O apego. Ao apego excessivo a riquezas. Porque as pessoas, quanto mais tem, mais quer. E que é assim, ó. Isso é avareza. Que é assim, que a gente chama pão duro, né? Pão duro. Pronto, avareza. Vai dar chave com a mão fechada. Maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios. O que é nécio, pastor? Sem juízo. Nécio? Nécios. Faz as coisas erradas. Sem juízo? Estúpido. Pra fazer alguma coisa sem Estúpido. juízo, né? Quando é na hora de... Estúpido, ignorante, sem juízo. Isso é um nécio. Infiéis, nos trata perfeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que não são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Aliás, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente os que fazem, mas também se agradam dos que a fazem. Ou seja, Vera, você tem uma filha, eu vou dizer isso porque eu estou na sua frente, e um filho perdido, não é isso? A irmã Tati tem um irmão que ele é homossexual. Se vocês chegarem para eles e disserem assim: não, irmã, não, meu filho, tranquilo, vá viver sua vida, mas não vai mesmo, vá gozar comigo, sua não. vida. Você disser: não, meu irmão, Deus entende, você vai estar sendo conivente com o pecado dele. Então Deus vai cobrar dele e de você. Agora, se você chegar para ele e disser assim: olha, meu irmão, eu amo você muito, e por isso que eu vou dizer, você está em pecado, você está agredindo a santidade de Deus, você está cometendo um pecado terrível, você mostra nas escrituras, olha o que é que Deus diz a respeito desse pecado, e não é só essa passagem que tem, e você precisa se arrepender, porque se você morrer do jeito que você está, infelizmente você vai para o inferno, e eu amo tanto você, que eu estou dizendo isso, para você não ir para o inferno, entendeu? Então é assim que nós devemos tratar, porque senão Deus vai nos tratar como culpados.
porque nós estamos sendo coniventes com o pecado do outro e não os alertamos para a verdade. Agora, depois que você alerta ele, aí, problema dele, se ele não quiser, dá ouvido. Já o meu é comigo mesmo, quem tá certo. Irmãos, eu teria muito mais coisas aqui para explicar sobre esse assunto. Mas não fica mais nada não, mulher, tá de noite. Mas eu vou falar o seguinte, eu vou fazer o seguinte. No próximo, eu dou mais, Ela vai sair daqui umas 7 horas. Pode fazer o café. Não, eu vim mais cedo, vim mais 3 Tem horas. umas 3 horas. Pronto, no próximo, se tiver condição... Eita, gente, no próximo vai ser terça-feira, viu? Olha. É. Eu venho mais cedo. 3 horas para começar. Eu venho mais cedo, não, 3h30. Porque aí eu faço um resumo desses versículos que eu fiz. Eu explico melhor sobre esses versículos e a gente dá continuidade no capítulo 2. Tá certo assim? Combinado? Por quê? Porque agora eu só fiz ler. Porque se eu for explicar mais, Então cada uma desses pecados, como fornicação, inveja, essas coisas, eu tenho que dar uma palhinha sobre o que é. Entendeu? Então assim, um capítulo que é para ser estudado em 2 meses, a gente quer fazer em um dia. Não tem como, né? É em 2 meses. Eu tentei fazer um dia. Mas não deu como. Porque cada versículo a gente deveria estudar um dia. Então, assim, a gente deixa para a próxima. Vai ser na terça-feira mesmo, é? Eu vou, na terça. Na terça, viu, Vera? Você mudou de 4 dias? Não. Só mudou na próxima semana, Vera. Não, Vera. Era quinta, depois passou para 4, agora é para Deus mesmo. Não, Vera. Olha só, Vera. Quando a gente tiver necessidade de fazer alguma coisa em Maceió, na quarta, aí a gente dá na terça. Tá certo? Entendeu? Entendi. Mas não se preocupe, porque para que eu quero um telefone para abusar? Pois é, um dia fixo é quarta. O dia fixo é quarta. Todo dia. Quando a gente não tiver, porque o pastor vai precisar estar na quarta em Maceió. Quinta. Na quinta, em Maceió. Aí a gente vai viajar na quarta. Então assim, geralmente a gente viaja na segunda e volta na quarta. Como ele vai precisar estar na quinta, a gente vai na quarta e volta na sexta. Aí a gente vai dar na terça. Aí na terça eu continuo a explicação sobre esses versículos que eu li. E a gente dá início ao versículo 2, ok? Ok. Mas eu vou deixar 3 horas, né? Não. 3h30. 3h30, esteja por aqui. Não, mas... Eu vou deixar as perguntas, porque aí vocês já vão tentando responder. Não, mas tá fácil. Meus irmãos, esse foi o estudo dessa aula do capítulo 1 de Romanos. Hoje, dia 20/3 de 2025. Como vocês sabem, aqui eu culto debaixo da árvore. E gente, tá vamos fazer uma oração. Aqui tem 4 linhas. Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração para encerrar, né? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por este estudo, Senhor, que aprendemos um pouco sobre o capítulo 1 de Romanos. Muito obrigado, Senhor, pela Tati, pela Manuela, pela minha esposa, pelo irmão Luiz, pelo irmão Adão, pela Vera, pela irmã Maria, por essas jovens que chegaram depois. Pai, em nome de Jesus, possamos estar aqui no sábado, no domingo, na próxima terça-feira, 3h30 da tarde. Pai, abençoa aquelas pessoas que queiram assistir, Senhor, para que possam aprender também e abençoar a obra no sertão. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.